Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. É uma alegria estar de volta com os irmãos. Após 2 semanas aí distante. Aí já vamos falar disso também. Vou convidar os irmãos a abrirem comigo em João 15. Vamos falar um pouco sobre permanecer no Senhor. Amém? Nós vamos ler João 15, do 1 ao 17. João 15, do 1 ao 17, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, e assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedires em seu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amém? Amém? Então, o Senhor, Ele nos convida a permanecer nele, a permanecer no seu amor e a sermos seus amigos. Então, é muito interessante que nesse texto, ele fala que ele é a videira, ele mostra que sem ele, sem estarmos ligados nele, a gente não cresce, a gente não produz bons frutos, só estando ligado nele, e que tem uma crescente. Porque ele começa, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito para vocês. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vós. Então, essa é a primeira parte para a gente. A gente ouve da palavra do Senhor, a gente entende o que Ele fez por nós, a gente é purificado no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, e a gente permanece nele. É o começo da nossa caminhada cristã, aprender a permanecer nele, né? E depois você vê que ele vai falando, e aí quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo que depois de ser limpo, de ser purificado, permanecendo nele, a gente também aprende a dar fruto. E nisso a gente permanece no amor do Senhor. Então a gente conhece mais profundamente e permanece no amor do Senhor conforme a gente dá fruto, né? Desses frutos que permanecem. Então, se obedecer os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, começa com a limpeza, começa com a purificação. A gente permanece nele e a gente aprofunda obedecendo e permanece no amor dele. Vai mostrando o amor.
E aí Jesus vai mais adiante. Ele fala, eu tenho dito essas coisas para que minha alegria permaneça em vós e a alegria de vocês seja plena. Então ele está ensinando também o que é a alegria. Né? Quando você permanece na palavra do Senhor, quando você gera frutos, você recebe a verdadeira alegria. Você entende o que é verdadeira alegria. E aí ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Então ele define o que é amor também. Né? Ele fala, amem uns aos outros como eu amei. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que a gente acha, não é da boca para fora. É da mesma forma que eu amei. E como que ele amou? Ele falou, não tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. E aí, então, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. O que ele mandou? Permanecer nele, permanecer no amor, dar fruto e entregar a vida pelos seus amigos. Então, é uma crescente, né, da palavra do Senhor e ela não acaba. Ela não tem fim. Porque a gente fala, então tá bom, então quando a gente tenta observar mesmo esse texto e tantos outros de uma forma bem linear, né? Então eu ouço da palavra do Senhor, venho até Jesus, conheço Jesus, então eu estou permanecendo nele. Aí se eu permaneço na palavra, no que foi ensinada, e eu aprendo a fazer mais coisas, eu aprendo a mostrar frutos dessa transformação que Deus tem feito em mim. E aí, depois que eu aprendo a ter mais frutos, então eu começo a trabalhar, né, no reino, trabalhar na igreja, trabalhar para servir as pessoas, para entregar a vida pelos amigos, pelos meus amigos que são amigos de Jesus. Então, é isso, né, é o fim da caminhada do Senhor. Eu aprendi a entregar a vida pelos meus amigos e fim. Mas não é assim. A vida cristã é muito mais parecida, não um gráfico, que aí eu preciso falar ao contrário para vocês conseguirem ver. Não é um gráfico que vai subindo linearmente. Ele é um gráfico com tendência de alta, mas que vai fazendo mais ou menos assim, né? Ele está subindo, né? A tendência dele é subir, mas ele tem vários ciclos no meio. E a gente também vai passando por isso em várias coisas. A gente passa por uma situação em que a gente está aprendendo de novo a permanecer no Senhor. Permanecer nas suas palavras, permanecer naquilo que você já conhece do que é verdade. E aí você se aprofunda e começa a dar frutos naquilo que você aprendeu no Senhor. E aí depois de permanecer no Senhor, dar frutos naquilo que você acabou de aprender, você começa a servir a outros com o que você acabou de aprender. Só que o aprendizado não acabou. Então a gente cresce mais um pouco. Aprende a permanecer naquilo que o Senhor ministrou para nós de palavra. E aí a gente dá frutos naquela palavra que a gente recebeu do Senhor. E a gente serve os outros com a palavra que a gente recebeu do Senhor. Né? E a gente vai crescendo. A gente vai avançando em cada uma dessas coisas. Então, o Senhor nos chamou para fazer isso. Para permanecer nele. Permanecer no amor. E ser os seus amigos. Eu vou repetir isso várias vezes para vocês gravarem no coração de vocês. Né? E a gente precisa avançar no nosso relacionamento com o Senhor. Queria que os irmãos abrissem comigo em Colossenses 2. Vamos achar Colossenses 2. Colossenses 2, nós vamos ler o 6 e o 7. Que diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Então, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é algo que vai gerar alegria. É algo que gera ação de graças, né? Mas não de uma forma tão espontânea assim.
A gente precisa se mover nessa direção. Por isso que ele fala, vocês receberam o Senhor, então também andai nele. Então andem nele. Né? A ação do Senhor, ela pede uma resposta nossa também. Ele nos trouxe graça, ele nos trouxe salvação, ele nos chamou. Né? Ele falou, eu chamei vocês. No texto que a gente leu de João 15, também ele fala, eu chamei vocês. Para quê? Para que vocês deem frutos. Chamei vocês para que vocês deem frutos e frutos que permaneçam. Né? Façam isso, caminhem nisso. Só que mesmo nisso a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente corre o risco, a gente vai ter a tentação de olhar para a palavra de Deus, para todos os seus mandamentos, como se ele fosse um checklist. Ou um checklist que você está ali correndo freneticamente para cumprir. Né? Não, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Ou um checklist que você vai passar a vida correndo e nunca vai atingir. As duas coisas acontecem. Né? De falar, não, nunca vou atingir todo o checklist do que é ser um cristão, do que Deus pede de nós. Aí ou desiste da caminhada, ou fica só deprimido, que nunca vai conseguir, ou não está com tempo de ser deprimido porque está correndo tentando cumprir o checklist. Né? E a verdade é que isso acontece porque a gente tem um olhar contaminado com o mundo. A gente acha que a gente precisa fazer coisas para merecer o amor de Deus. A gente precisa cumprir com um checklist, com diversas ordenanças para merecer o amor de Deus. Sendo que, na verdade, o que acontece é o contrário. Nós temos o amor de Deus e aí nós obedecemos porque o amamos. Né? Mas a gente ainda assim precisa estar atento com isso. Porque isso acontece tanto com quem quer se aproximar de Deus e falar, eu nunca vou atingir, nunca vou conseguir, como com quem acha que não precisa de Deus. Tipo, ele quer que preencha esse checklist todo? Não, vou preencher esse checklist para a minha própria vida. Vou atrás dos meus próprios objetivos. Esse negócio de servir a Deus não está com nada. Né? Isso acontece. Então, a gente vai conseguir ver um exemplo bem claro disso com o nosso melhor professor e contador de histórias, Jesus. Vamos abrir lá em Lucas 15, para a gente ver um pouco uma parábola que ilustra um pouco isso, essa luta de fazer sua vontade ser mais importante ou de ter dificuldade de acessar o amor do Pai. Vamos ler juntos a parábola de Lucas 15, do 11 a 32, em que Jesus conta uma história de um homem que tinha 2 filhos. Vamos ver. Lucas 15, 11 a 32. Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se o seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho.
Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando dos servos, perguntou o que era aquilo. Esse lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse seu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse seu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Então, nós começamos já com uma cena chocante. Quando que recebe herança? Quando o pai morre, né? Então, o filho que chega e fala: pai, me dá minha parte na herança, está falando o quê? Não me importa se você morrer. Se você vai morrer ou não, pouco me importa. Me dá a minha parte que eu quero viver minha vida. Então, já começa com um filho mais novo, considerando sua vontade mais importante até do que a vida do pai. Olha, o que você vai fazer com a sua terra, com a sua propriedade, o que você vai dar para o meu irmão, o que ele vai ser responsável de cuidar, não me importa. Eu quero fazer a minha vontade. Já que eu tenho direito a uma parte dessa herança, me dá o que eu tenho direito, que eu quero me mandar. E aí conta que ele passou por diversas dificuldades, depois de desperdiçar tudo, né, achar que estava vivendo a melhor vida que o seu dinheiro podia pagar, desperdiçar tudo, perder tudo. Ele se encontrou numa situação de tanta fome, de tanta miséria, que pensa bem bonitinho assim, naquela lavagem de porcos, pensa se dá apetite. Não dá apetite porque está de barriga cheia, mas pensa como ele estava, passando fome, sem ninguém dar nada para ele. Mas isso também foi o clique para ele. Não, peraí, eu estou começando a desejar encher a barriga disso aqui. Não, pera, tudo tem um limite. Na casa do meu pai, os servos comem melhor do que isso. Realmente, eu não posso nem ser chamado de filho dele mais. Depois do que eu fiz, eu realmente não sou digno de ser chamado de filho. Mas eu vou pedir para pelo menos poder ser servo lá. Porque eu sei que eu vou ser bem cuidado. Ele lembrou do caráter do pai. Ele lembrou quem era o pai. Né? Ainda que meu pai não queira me ter como filho, eu não sou digno. Eu peguei minha parte na herança, me mandei, desperdicei tudo. Eu não sou digno, eu pequei contra os céus e contra ele. Mas se ele me receber pelo menos como um dos seus servos, eu sei que eu vou viver melhor do que eu estou aqui. Com mais dignidade do que o que eu tenho aqui. E você vê que o arrependimento dele era genuíno, porque pensa, né, você fala assim, não, vou lá, todo o discurso de perdão, todo o discurso de arrependimento, mas aí quando ele chega lá, antes dele fazer todo o discurso de perdão e de arrependimento, o que aconteceu? Antes dele chegar na terra, o pai dele foi correndo até ele, abraçou e o beijou. Ele podia ter falado, não, peraí, meu pai está me abraçando, me beijando, acho que eu posso só falar, pai, desculpa aí, foi mal. Mas não, ele estava verdadeiramente arrependido. Porque foi o que ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o que ele disse. O pai deu atenção no que ele falou? Não, meu filho estava morto e reviveu. Traga aqui a roupa, põe um anel no dedo dele. Vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e ele voltou à vida. Ele estava fora daqui,
Mas ele voltou. O pai foi o primeiro que viu e correu até ele. Esse pai foi surpreendido pela volta do filho ou ele esperava ansiosamente? Provavelmente estava ali, né? No portão. Esperando. Meu filho vai voltar. Eu quero que meu filho volte. Senhor, traz meu filho de volta. E esse é o amor que o Senhor tem por nós. Muitas vezes a gente se distancia dele, a gente se distancia da palavra, sendo um pequeno desvio, né, de continuar na igreja, mas querer fazer sua própria vontade, querer fazer as coisas do seu jeito. Ou seja, por realmente querer se afastar de Deus ou nunca querer se aproximar dele, porque não quero viver sobre as regras do Senhor, o Senhor te espera. Ele fala, vem de volta, meu filho. E ele tem esse amor que cobre uma multidão de pecados. Ele não falou, filho, vem cá, me conta o que aconteceu, para eu saber do que eu te perdoo, do que eu não te perdoo. O que foi grave demais para perdoar e o que eu consigo perdoar. Não. Ele amou o filho, ele abraçou o filho, ele o amou e restaurou a dignidade e a identidade dele. Ele falou, bobagem, te tratar como empregado, traga um anel, porque ele é meu filho. O anel era um selo, né? Era uma coisa da família, então mostrava, identificava quem ele era. Então, bobagem, filho, você é meu filho. Vou restaurar a sua identidade, a sua dignidade. Então, a gente tem o cenário aqui de alguém a história de alguém que se afastou, que decidiu fazer sua própria vontade, entendeu o quão profundamente estava errado, quão profundamente estava distante do Senhor e teve sua identidade restaurada, teve sua vida restaurada. Mas a gente tem um outro personagem interessante nessa história, que é o filho mais velho, também. Que deve ter ficado muito bravo e ofendido quando o irmão falou da herança e se mandou. Pense você. Todos vocês que amam seus pais. Se você ouvisse seu irmão falando, prefiro que meu pai morra e eu siga com a minha vida. Eu quero a herança e oba. Você ia ficar bem feliz com esse irmão. Você ia querer dar uns tabefes nele. Acorda pra vida, menino. Tá louco? Né? Quanto tempo será que ele guardou esse rancor por esse irmão? Talvez toda vez que ele olhasse a propriedade e falasse, era para a gente estar cuidando disso junto. Olha tudo que meu pai fez por ele. E talvez ao ver o pai toda vez no portão esperando pelo filho, falasse, o que meu pai está fazendo lá? Meu pai gosta de ser feito de trouxa? O que ele está fazendo lá? Então, quando ele ouviu música e dança, talvez chegando, não viu que o pai estava no portão, já começou a entender. O que é isso? Tanto que ele não foi nem lá ver, ele chamou um servo para perguntar para o servo, o que está acontecendo lá? É seu irmão, a alegria do servo, né, que estava falando, olha, ele falou, seu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Então até o servo entendeu a alegria, o motivo da alegria. Mas ele falou, não vou entrar. Não quero. Não quero, não vou. E o pai, amoroso, porque o pai não é amoroso só com o rebelde, foi lá. E também não repreendeu o filho falando, deixa de ser moleque, vai logo, entra para receber o seu irmão. Não. Ele falou, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é teu.
é justo que a gente festeje e alegre, pois o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então esse filho, ele estava perto, ele estava ali também, estava todo dia com o pai, mas ele também não acessou o amor do pai. Ele também não entendeu quem ele era, que ele era filho. Ele estava mais preocupado em cumprir o checklist, porque foi isso que ele disse. Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeceu uma ordem tua. Ele estava preocupado em cumprir o checklist para se sentir amado pelo pai. Talvez até impulsionado pela saída do irmão, do tipo, não, com essa desonra que meu irmão fez, eu nunca posso cometer um erro que chegue perto de desonrar o meu pai desse jeito. Mas ele também não acessou o amor do pai. Então, eu não sei em que cenário você está. No cenário de quem está tentando cumprir o checklist? Tentando se sentir aceito pelo amor de Deus? Ou daquele que está andando pelo seu próprio caminho e de repente começando a perceber que sem o Senhor você não vai ter frutos. Sem o Senhor essa caminhada não vai produzir bem. Mas o Senhor tem amor para você. Ele tem perdão, Ele tem restauração. Ele faz uma nova identidade para você. Na verdade, restaura a identidade que Ele mesmo já te deu. A de filho. A de filho querido e amado. Então, se a gente não conhece ao Senhor, a gente está sujeito a ser vítima dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios temores, dos nossos conceitos mundanos. Se o filho não conhecesse que o pai trata melhor até os servos, talvez ele morresse naquela fome e necessidade. Mas ele sabia quem era o pai. Ele precisou, passar fome. Está ali à beira de desejar comer comida de porco. Para lembrar disso. Mas ele sabia quem era o pai. Ele foi lembrado de quem era o pai. Eu quero que vocês abram comigo o Salmo 1. A gente vai passear um pouco pelos Salmos agora. Salmo 1. Ele é bem curtinho, então nós vamos lê-lo inteiro. Diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, quando a gente escolhe caminhar pelo caminho do Senhor, Ele mostra as promessas, Ele mostra a bênção que há. É interessante até porque no fim ele fala que o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Ele fala que, no próprio Salmo ele fala que o caminho dos ímpios traz destruição. O próprio caminho é destrutivo. O caminho é destrutivo, não é, Deus vai vir e castigar e punir o ímpio. Em outras ocasiões até tem salmos que falam disso. Mas nesse salmo é interessante que ele fala sobre a recompensa do caminho dos justos, a recompensa de caminhar com o Senhor. E ele fala, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando a gente se dedica em meditar na palavra do Senhor, nós conhecemos quem o Senhor é. Nós temos um Deus que não é um Deus cheio de mistérios,
que é oculto e que não pode ser revelado. Não, ele se revelou aqui. Ele mostrou quem ele é, ele mostrou o seu caráter, ele mostrou o seu poder, ele mostrou todas as coisas. E conforme a gente lê a palavra, a gente entende quem ele é. Por isso que o seu prazer está na lei do Senhor, porque ao estudar a lei, ao estudar a palavra, ele conhece mais quem Deus é. E medita dia e noite. E a meditação aqui, a meditação bíblica, quando a gente fala no contexto bíblico, não é o esvaziamento de mente, não é mindfulness, não é nada comparado às orientações, às meditações orientais, né? Que a ideia é buscar um esvaziamento, né? Se esvaziar de você, do mundo, do pensamento, para se conectar com algo transcendental, né? O Senhor é transcendental. E a conexão com Ele é aprofundamento. Não é esvaziar a mente, é encher da palavra, é encher de quem Ele é. Então, meditar dia e noite na palavra do Senhor vai nos trazendo esse alimento, vai nos trazendo esse preenchimento. Você olha e fala, olha, tem mais isso. Olha, o Senhor é bom. A palavra diz que o Senhor é sempre bom. A palavra diz que o meu coração pode ser enganoso, mas que o Senhor tem a resposta certa, Ele traz a orientação correta. Que eu posso confiar no Senhor, que Ele é confiável, que Ele é estável. Né? Não é como eu, que tenho emoção boa num dia, emoção ruim no dia, alegria num dia, depressão no outro. Não, Deus é estável. Eu posso confiar nessa estabilidade. E aí, então, você é como o quê? Que ele fala, será como árvore plantada junto às correntes de águas. O que é mais importante para a planta, né? Todo mundo sabe aqui que você mata a planta se você não regar, né? Se ela não tiver água suficiente, ela morre. Então, uma árvore que está junto às correntes de águas, é isso, ela dá seu fruto no tempo certo. Então, ela produz o que precisa ser produzido no tempo certo e sua folhagem não murcha. Então, significa que mesmo em tempos difíceis, né, mesmo num tempo muito seco, num tempo muito difícil, se a árvore tem água, se a planta tem água disponível, ela não morre. Ela pode ficar até com menos folhinhas, né? Principalmente aqui, a gente consegue observar isso principalmente no nosso país, que não chega a nevar, né? Então, as folhas delas não caem completamente, né? Ela pode mudar um pouquinho de cor, dependendo da árvore, cai um pouquinho, fica um pouquinho mais peladinha, mas não cai completamente, né? Ela continua viva, você consegue observar a vida na árvore. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós estamos próximos do Senhor, a gente também não murcha. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias difíceis, a gente não morre. A gente não fica seco. Que a gente tem essa estabilidade do Senhor. E aí fica uma outra pergunta, que é quanto tempo a gente tem dedicado no nosso relacionamento com o Senhor? A gente recebeu o convite de estar com o Senhor, de ouvir da sua palavra, de permanecer nele, de permanecer no amor dele, de produzir frutos, de sermos amigos dele. Mas como que é essa amizade? Um amigo que não te liga nunca, você considera ele seu amigo? Dependendo do amigo, se ligar de vez em quando, mandar uma mensagem de oi, você ainda considera. Depende de como foi cultivado ao longo do tempo. Mas uma pessoa que te viu uma ou duas vezes e falou, ei, vamos ser amigos, e nunca te liga, você acha que isso é amizade? Né? Ou um casamento, você lá casou com seu marido, casou com a sua esposa, e falou, tá ótimo, já te disse que te amo no dia do nosso casamento, se algo mudar eu te aviso. Né? E aí cada um segue a sua vida. Esse casamento vai sobreviver? Vai dar tudo certo? Precisa do quê? De cultivo.
Você precisa mostrar que se importa em qualquer relacionamento humano. Você precisa mostrar que você se importa. E se importar genuinamente, né? Não só mostrar. É se importar genuinamente. Ir em direção a outra pessoa. Permitir que a outra pessoa venha em direção a você também. Porque também relacionamento é aprender a ser vulnerável. Só que com o Senhor, a gente tem um privilégio inenarrável. Porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. A gente não podia se aproximar dele, Ele fez um caminho. A gente estava morto em nossas ofensas e pecados. Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida. Ele fez tudo. Então, qualquer movimento nosso em direção a Ele produz muito fruto. Se você começar a ler a palavra 5 minutos por dia, você já vai sentir sua vida transformada. Você vai sentir que teve mudança. Se você lembrar de orar antes de dormir, mesmo que seja aquela oração que você começa agradecendo pelo dia e não termina porque você já dormiu, você sente diferença. Por quê? Tem tanto investimento da parte de Deus nesse relacionamento que o tiquinho que você fizer, você percebe. Que você sente que o Senhor te ama. Você sente isso, você percebe isso. Mas vamos lá até o Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ler do 4 até o 8. Salmo 34, do 4 ao 8. Diz assim: busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Então, você vê que o salmista ele já falou, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E ele fica tão chocado com isso que ele fala de novo, clamou esse pobre homem e o Senhor ouviu. Ele fica tão impressionado o fato de, olha, eu, que não sou nada, que sou pó, clamei e o Senhor me ouviu. E aí ele aconselha as pessoas, olhem para Ele e fiquem radiantes. E aí, a gente fica, quando a gente olha para o Senhor, a gente muda a nossa vida. A gente é livre dos nossos temores, a gente é livre da frustração, da decepção. Ele fala, seu rosto jamais mostrará frustração. Significa que você nunca mais vai se sentir frustrado? Levanta aqui a mão, crente, que nunca mais se sentiu frustrado desde que aceitou Jesus. Nunca mais. Não se sentiu frustrado, não se sentiu decepcionado, não ficou triste, não ficou abatido, nunca mais. Não significa que a gente nunca mais vai sentir todas essas emoções. Mas significa que elas não vão mais nos consumir. Se nós temos o Senhor. Se elas estão te consumindo, uma dica, busque o Senhor. Olhe para Ele. E aí ela não vai mais te consumir. Ela não vai mais definir quem você é. Ela não vai mais definir os contornos da sua vida. Mas você vai receber o consolo do Senhor. Você vai receber o amparo do Senhor. Não é a grande questão de você buscar o Senhor, de você estar no Senhor, não é de não mais sofrer. Nunca mais passar por fome, por necessidade, por opressão. Pode até passar, pode até acontecer. Mas você vai ver o Senhor conduzindo e cuidando de você em todas as coisas. Em todas as situações. Em todos os momentos. A gente nunca mais fica sozinho.
Qualquer tristeza que você passe, você não está sozinho. Seja porque o Senhor te proveu de irmãos, te proveu uma família, ou seja porque Ele mesmo é o seu sustento. Que você começa a entender e perceber mesmo como Ele é o suficiente. Como ainda realmente que todos, como diz o salmista, ainda que a minha mãe e meu pai me abandonassem, o Senhor não me abandonaria. Você começa a ter essa certeza, começa a ter esse entendimento. E é uma caminhada. É um processo. Eu vou dar um testemunho para vocês que vai ser um pouco longo. Mas pelo relógio eu ainda tenho tempo. Por muito tempo, eu fui em muitos aspectos como o filho mais velho. Sei que não é chocante para muita gente aqui que já me conhece há mais tempo. Eu fui como o filho mais velho, procurando, não tanto no sentido de ficar revoltado com o filho mais novo que voltava, mas eu queria cumprir o checklist. Eu ainda cumpro muito checklists. Eu gosto de organizar as coisas em listas. Mas eu não coloco mais nisso o meu valor, que era a questão. Não era porque, eu vou cumprir o checklist porque eu quero ser melhor que os outros. Não, eu quero cumprir o checklist porque eu preciso ser aceita por Deus de alguma forma. Então, quando eu via Deus estendendo a graça e misericórdia para outras pessoas que não estavam cumprindo o checklist, eu não ficava brava, eu ficava triste. Eu falava, não, de alguma forma, essa pessoa é melhor do que eu. Tem alguma coisa que eu não estou cumprindo. Tem alguma coisa que essa pessoa fez para ser aceita por Deus que eu não estou fazendo. Então eu buscava mais uma vez fazer mais alguma coisa para tentar suprir essa necessidade de ser aceita por Deus, porque meu olhar estava bem profundamente nas minhas falhas. Eu sou tão ruim, eu sou tão falha, que Deus nunca vai me aceitar se eu não cumprir o checklist. Então, quanto mais eu puder saber de itens que tem nesse checklist e puder cumprir o máximo que eu puder, eu vou alcançar o favor de Deus. Escrevi tudo para não esquecer de falar nada. E aí, quanto mais isso acontecia, quanto mais eu via o favor de Deus se estender para as pessoas, mais eu pensava, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar mais. E spoiler, isso nunca vai ser suficiente. Nunca vai bastar. Nada do que eu e você fizermos para cumprir o checklist vai bastar. A gente nunca vai se sentir amado, a gente nunca vai se sentir alcançado por Deus, a menos que a gente entenda que a graça é de graça. Que Deus estendeu o amor dele por nós porque ele nos amou. E realmente, se você olhar para as suas falhas, você vai encontrar uma atrás da outra. Se olhar profundamente, aí fala, não, mas é que tem gente que acha que não tem falha. Olha, se você olhar bem, se você conversar um pouquinho com essa pessoa que você acha que não tem falha, você vai descobrir que ela sabe que ela tem muitas. Ela sabe que tem. Ela tenta esconder essas falhas cumprindo muito checklist. Nunca vai ser o bastante. Porque não há nada no nosso esforço, não há nada no nosso trabalho que possa fazer a gente merecer o amor de Deus. Não tem. Sinto muito. E Deus me mostrou isso, me fazendo caminhar no deserto com Ele. Principalmente porque Ele me mostrou também que eu não precisava correr. Ele me convidou para uma boa caminhada. É um Deus que caminha. Um
Deus que caminha. Nos últimos 3, 4 anos, Deus tirou de mim tudo que eu pudesse me apoiar para tentar manter minha força. Espera aí, olha, assim, você está com um pouco de dificuldade de confiar, eu vou te dar uma ajuda. Vou te dar minha ajuda. Sabe esse apoio aqui, essa bengala? Eu vou tirar. Sabe esse reforço aqui do joelho? Então, vou tirar. Vou tirar. Tudo que eu pudesse tentar manter na minha força, Deus tirou. A gente passou por dificuldade no casamento, a gente teve dificuldade na criação da Elisa, a gente teve dificuldade no trabalho, a gente teve dificuldade financeira, dificuldade de saúde. Eu me senti esvaziada. Esvaziada mesmo. Essa foi a sensação que eu tive quando eu orei diante do Senhor. Eu falei, Deus, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Eu estou vazia, em pedaços, e nem sei por onde recomeçar. E foi aí que o Senhor falou, eu tenho um convite para você, vem caminhar comigo. Vem andar comigo. Agora você está pronto para saber que não é na sua força. Não que ele não tentasse dizer, né? É a gente que fica meio com o ouvido surdo. A gente fica toda a vida, Senhor, te servi e te obedeci. E aí eu deixei que ele curasse algumas feridas que eu tinha decidido que não tinha solução. Eu falei, não, esse daqui, Deus, assim, deixa para lá. Não tem solução, não tem como mexer aqui, está muito ferido. Está muito dolorido, não quero que mexe. E nem sempre são aquelas feridas que você lembra, viu? Nem sempre são aquelas que você fala, eu sei, aquele dia. Não, o Senhor não mexe. Porque se você lembra, pelo menos você está apresentando diante de Deus de alguma forma. Mas aquelas que estavam bem enterradas mesmo, que você já nem percebia que estava fedendo já. Cheio de pus. Me abri para que ele trabalhasse, para que ele curasse. E aí eu que depois da gravidez da Elisa tinha dito que nunca mais ia ter outra gravidez na vida. Queria outros filhos, mas que fosse por meio de adoção, porque eu nunca mais ia gestar. Me abri para ter outra gravidez. E o Senhor nos abençoou com o Levizinho, que está ali, dormindo tranquilamente. Nós começamos a buscar mais o Senhor em família. Porque esse processo de se sentir esvaziada atingiu todo mundo ali, né? E aí a gente buscou mais ao Senhor. E a gente viu o Senhor nos guiando para a cura, para a restauração, para florescimento. Mas Deus sempre tem mais. E aí o plot twist dessa vez é de que eu quase morri ano passado. Há 4 anos atrás eu já tinha quase morrido, que tive uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia para a retirada da vesícula. Que eu só fiquei sabendo depois que eu acordei, que o médico falou, você teve uma parada, mas está tudo bem. Você voltou, a gente continuou a cirurgia? E aí, ano passado, para quem não sabe, durante o nascimento do meu filho, eu tive um choque anafilático, uma reação ao antibiótico, uma reação alérgica ao antibiótico que foi dado antes do parto. E eu senti todo esse processo, né, de as mãos formigando, os pés formigando, o peito apertando, né, tendo dificuldade de respirar. E embora até sabia que eu estava com o Senhor e que o que quer que acontecesse eu estava com o Senhor, tudo que eu conseguia fazer é, Deus, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho nada para oferecer. Então eu só vou me manter respirando, peço que o Senhor cuide do resto. Né? Vou procurar me manter respirando.
Então, enquanto eu focava nisso, focava em me manter respirando enquanto o Senhor cuidava da minha segurança, Ele me colocou num novo cenário de confiança. Num novo cenário de confiança. Então, ainda mesmo durante a internação ainda, enquanto a gente estava no hospital, né, pegando o Levi pela primeira vez, tudo, ainda parecia meio uma realidade paralela, tipo, eu morri, mas sobrevivi, né? No dia anterior eu morri, mas eu estou aqui, sobrevivi, estou bem, né, tá tudo certo. Parecia ainda uma realidade paralela. Mas depois que eu cheguei em casa, eu convivi pelo menos um ano, pelo menos o primeiro ano todo dele, com a sensação de gratidão, de estar tudo bem, e o medo de que tudo pode dar errado de repente. Então, eu me via numa situação de medo constante. Né, de medo de, o Levi não teve a mesma saúde da Elisa quando ele nasceu. A Elisa, ela foi pela primeira vez, pela primeira vez pisou no hospital com 2 anos e meio de idade e era insolação. Ela não teve gripe. Você conhece uma criança que não teve gripe até 2 anos de idade? A Elisa. O Levi, a gente fala que ele oscilava entre uma semana bem, uma semana mais ou menos, uma semana bem ruim, uma semana se recuperando, aí uma semana começava de novo, uma semana bem, uma semana mais ou menos, uma semana ruim, uma semana se recuperando, desde pelo menos 6 meses. Teve 2 bronquiolites. Então, eu convivia com esse cenário do tipo, a qualquer momento alguma coisa pode dar muito errado. A qualquer momento algo pode dar muito errado. E aí, nesse tempo, nesses meses, a minha meditação foi o Salmo 24. Eu quero que vocês abram comigo. O Salmo 24 diz assim, 24 não, é o 23, desculpem. O Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas, renova a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, a minha oração, ela se concentrava de eu não vou temer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque a sensação era essa, a sensação era de que a morte passou, mas parece que eu ainda estou no vale da sombra dela. A sombra dela ainda estava me acompanhando. Então, a minha oração era sempre essa, Senhor, não me deixa temer nesse vale de sombra da morte, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, eu cultivava na confiança dessa questão. Conforme caminhava com o Senhor, eu recebi o consolo que dele está comigo, o consolo do Senhor. E aí, a sua vara e o seu cajado me tranquilizavam. Né? Buscando na palavra do Senhor, me fortalecendo em ver quem o Senhor é. Então, veja que eu não falei, olha, vivi, então eu tenho que ser muito grata a Deus, então chuta esse medo da morte para debaixo do tapete, ele não tem que aparecer, eu tenho que ser muito grata, porque se eu estou aqui acordando e sem dormir é porque eu estou viva, porque quem fica sem dormir é só quem está vivo. Se eu estou aí tendo que atender uma criança é porque eu estou viva, então vamos lá, bora para frente, fica grata. Mas não, o Senhor tem consolo para a gente quando a gente se abre para o que a gente está sentindo de verdade. A sombra da morte poderia continuar me acompanhando se eu não lembrasse que o Senhor está comigo. Se eu não fosse tranquilizada de saber que o Senhor está comigo. E aí a gente teve um ano intenso de novo, né? Eu perdi
todos os contratos de trabalho. Não foi um ou outro, foram todos. Todos os meus contratos de trabalho foram embora. A gente passou a depender só da renda do Marcel. A gente fez muitos ajustes e ainda assim a conta não fecha. O Levi teve toda essa flutuação de doenças no primeiro ano. A Elisa passou por dificuldades na escola, né, algumas coisas de aprendizado, de dificuldade de algumas questões. O Marcel por pressões de trabalho. Mas dessa vez a gente tinha paz. Diferente da sensação de que a gente estava vazio e não tinha nada para oferecer, a sensação era de que a gente estava cheio de Deus e de que isso bastava. De que isso era suficiente. Então a gente não tinha mais medo de o que pode acontecer ou buscar depender da nossa própria força, do nosso próprio esforço, mas a gente entrou num novo descanso no Senhor. E aí, como todas as coisas, como todas as emoções, o descanso do Senhor não é parado, ele é ativo. Você precisa se esforçar para se manter no descanso do Senhor. Queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 16. Nós vamos ler ele inteiro. Ele é curtinho também. Ou inteiro. Até o 9 é suficiente. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Além de ti não tem outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro. Então, você vê que não só esse salmo, mas diversos outros, o salmista, o autor vai sempre falar sobre buscar o Senhor, sobre estar de volta no Senhor. Então, ele falou, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. O Senhor sabe que Ele é Senhor. Ele não precisa que você diga. Quem precisa dizer? Você. Eu vou dizer, tu és o meu Senhor. O Senhor é onde eu habito. O Senhor é minha herança. Então, olha, Senhor, a gente está passando por dificuldades. Não só dizer, Senhor, me socorre. Nós vamos dizer também. Senhor, me socorre. Estou passando por essa aflição, estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa dor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Mas eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que o Senhor é minha porção. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E o Senhor tem sempre mais. Ele sempre avança mais. Há 2 semanas eu tive uma terrível dor abdominal. Fui para o hospital e aí o dia todo entre medicamentos e exames, apendicite. Vamos passar por mais uma cirurgia. Porque 2 não era o suficiente, precisava passar por mais uma. E falar com todos os médicos falando, olha, vai ver o antibiótico que você vai me dar, viu? E para todo mundo que quer me dar algum medicamento, olha, deixa o carrinho de parada aqui perto e fique esperto, entendeu? Eu tive choque anafilático recentemente. Precisa todo mundo estar atento a qualquer eventualidade. Então, eu ficaria ali numa situação de novo de ficar internada, longe dos meus filhos e passaria por uma nova cirurgia.
E aí, cada vez que eles iam lá no hospital me visitar, porque eu fiquei 2 dias internada esperando a cirurgia de emergência. Acontece, gente, acontece. Graças a Deus, o diagnóstico era de apendicite aguda não complicada. Então, né, deu tempo de não complicar. Pelo menos estava no hospital e tomando antibiótico, né? Que isso já ajuda. É um dos tratamentos para apendicite, quando não é cirúrgico, é antibiótico. Então, já tinha alguma ajuda ali, né? Mas enquanto ficava nessa espera, a minha família foi lá várias vezes me ver, né? Meu marido com os meus filhos. E aí, cada vez que eu os via, tinha aquele gostinho de despedida. Ainda que meu coração confiasse no Senhor, que cresce que tudo ficaria bem, tinha um gostinho meio amargo, né? De despedida. De será? E aí, depois de 2 dias de espera, eu finalmente fui operado. E na noite anterior, o Senhor me levou de novo ao Salmo 23. Não vou fazer vocês abrirem de novo, eu posso ler. Mas aí o versículo que ficou na minha mente, o versículo que eu meditei naquela noite, foi o versículo 3, que diz: renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E na versão que eu li, que era a NVI, no caso falava: restaura-me o vigor. E eu não tinha notado o quanto que eu estava cansada, até receber a promessa de que o Senhor ia restaurar a minha vida, meu vigor. Olha, Deus, acho que eu estou precisando. Acho que eu estou precisando mesmo de um novo ânimo. A gente está descansando, a gente está com o coração tranquilo, confiando, mas acho que é isso mesmo, acho que eu preciso de um novo ânimo. E os médicos ficaram tão apavorados com todas as vezes que eu contei das cirurgias, que eles falaram: em vez da gente fazer, então, a cirurgia fechada, né, fazer a laparoscopia, a gente vai fazer a cirurgia aberta, com uma sedação leve para você continuar acordada e conversando com a gente. E aí tinha 3 anestesistas na sala, né? Ficaram os 3 lá olhando aparelhos. Ficou todo mundo meio assustado, tipo, é melhor a gente estar com a equipe pronta para qualquer coisa, a gente agir rápido. E aí a cirurgia foi bem tranquila. Eu não tenho pavor de sentir gente mexendo no corpo na cirurgia, estava, na verdade, mais prestando atenção, tipo, que sensação engraçada. O que está puxando agora? Mas assim, né? Mas fiquei tranquila mesmo em todo o tempo, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim. Assim como cuidou também no choque anafilático. Como cuidou no tempo de UTI, como cuidou no tempo de estar longe dos meus filhos e também de não ser uma apendicite complicada, porque pode evoluir para uma morte bem rapidamente. Então, em tudo, o Senhor cuidou de mim. E em tudo, o Senhor também cuida de você. A questão é, em que nível de angústia você vai passar por isso? Porque o Senhor está cuidando de você. Agora, em que nível de angústia que você vai passar? Daquela que vai chorar desesperadamente, achando que vai morrer? Ou daquela que vai ter um descanso confiante de que o Senhor cuida de todas as coisas? E de que Ele é o bastante, de que Ele é o suficiente. Não no sentido de, não, vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar tudo certo. Sabe mesmo? Não sabe, né? Não sabe, com certeza absoluta. Você sabe que vai dar certo o resultado final. Sabe que vai estar com o Senhor no final. Esse é o resultado que você sabe que vai dar certo se você está firme no Senhor. Eu não tinha como saber se eu ia viver ou se eu ia morrer, em nenhuma dessas situações. A única coisa que eu podia fazer era confiar que o Senhor cuidaria. Que Ele cuidaria de mim, que Ele cuidaria do meu marido, dos meus pais, dos meus filhos, de vocês.
É nisso que a gente precisa se apoiar, é nisso que a gente precisa lembrar de o quanto a gente precisa buscar o Senhor. Se a gente não tiver esses textos em mente, se a gente não se dedicar em memorizar a palavra, em conhecer quem o Senhor é, a gente fica vulnerável. Não num bom jeito. Não vulnerável no sentido de quem se abre para ser curado, mas vulnerável no sentido de quem está desprotegido. Meu irmão, minha irmã, não fique desprotegido. Busque o Senhor. Esteja com Ele. Ele é o mais precioso que você pode ter. E é só nele que você pode habitar em segurança. Só nele. Feche os seus olhos.